Irmãos, Zacarias capítulo 3, dando prosseguimento à nossa escola bíblica, ele é por incrível que pareça, vocês vão ficar surpresos com o que eu vou dizer agora. Ele é uma continuação do capítulo 12. É verdade. Ele é uma continuação, mas assim, é porque essa frase, ela tá certa, apesar de redundante, mas é porque ele é uma continuação teológica também, né? A questão dos fins dos tempos, né? Das profecias e tal. Tem algumas curiosidades que são ditas aqui, e nós vamos tentar abordá-las na medida do possível, começando pelo verso 1, dizendo assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra dos nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Então, vão prestando atenção aí, quantas vezes fala aqui naquele dia, o dia ou aquele dia que vem e tal, que é de fato muito interessante. Uma continuação daquilo que já vinha acontecendo no capítulo 12 e agora continua no capítulo 13. Primeiro aqui no versículo 1 vai dizer, né, uma fonte de purificação, uma fonte aberta para a purificação do pecado e da imundícia. E tem tudo a ver com o texto da nossa ceia, não é verdade? O nosso Senhor diz num certo momento: vinde às águas. Vinde às águas. E aqui ele está falando, olha, eu vou deixar aberto a fonte de água. Essa fonte de água vai ficar aberta. Quem quiser beber dessa fonte, vai beber. E vai ser salvo. Olha que beleza. É por isso até que é ruim a gente pegar versículos isolados, né? A gente sabe disso porque tem todo um contexto que a Bíblia fala sobre as águas, né? A função das águas. E isso fica de forma muito clara. Enfim, então vinde às águas. Também Jesus, né, lá no relato da morte de Jesus, né, em João, diz que saiu sangue e água. Acho que é João, não tenho certeza não, mas eu acho que é João. Versículo 2 fala: tirarei da terra os nomes dos ídolos. O que é isso? É uma continuação daquilo que ele acabou de anunciar, que é a purificação e a imundícia. Dessa forma, os nossos ídolos que nós levantamos para nós mesmos, né? Estátuas e ídolo na Bíblia, deixar claro aqui, são aqueles objetos em que as pessoas se curvam diante, tá? Não existe, apesar de ter algumas proibições, né? Por exemplo, não farás imagem alguma de coisa alguma. A gente tem bonecos, por exemplo, brinquedos, a gente tem fotos nossas, tudo isso são formas de imagens. Mas na continuação também diz para não se curvar diante delas, né? Então, em todos os momentos que tem uma idolatria anunciado na Bíblia, tem o ato de se ajoelhar. Então, independente da forma como a pessoa enxerga uma imagem de Maria, se um dia ela se curvou diante dela, ela idolatra Maria. Mesmo que ela diga que não, que é só uma admiração, um respeito e tal, se curvou, idolatra. Ponto final. A imagem, eles acreditam que tem algum poder. Quando eles têm a nossa foto ou um boneco, eles sabem que tem poder nenhum ali, então eles são brinquedos. Sim. Não é uma imagem que tem qualquer coisa. Por exemplo, não vou botar o brinquedo de costas na parede, de frente de cara com a parede, porque ele não pegou uma coisa que eu vivi. Aí você tem dois. Realmente. Você tem razão nisso. Eu espero que isso não aconteça realmente com os irmãos da igreja, né? Apesar do que eu vou te falar, hein? Eu já vi a Lia fazendo isso. Eu já vi a Lia botando a bonequinha dela de castigo. Já vi. Mas enfim. Ai, meu Deus. Emergência. Tá bom. Mas há uma clara distinção
com a forma que nós interagimos com as coisas. É isso que você está tentando dizer. Existe sim o problema em adorar a uma imagem, mas porque não fica só nisso, porque tem outros três que, por exemplo, como deu ouvidos ao barro, deu ouvidos ao barro, ao não sei o que lá, ou seja, ele se acredita não ficar aquele não vai falar por ele, que aquela imagem vai ter alguma representação definitiva sobre ele. Não é o que a gente faz, nem com as fotos e nem com nada. E só uma observação assim, nem com a Bíblia. Nem com a, quando a gente fala assim, nem com a Bíblia física, o papel, eu não teria problema nenhum. Se rasgou a Bíblia, eu compro outra. O importante é a palavra que está escrita aqui. Não, nem quando eu digo a palavra, nem a impressão. É de fato a mensagem que está escrita aqui. Mas fala, desculpa. O outro tem um lugar que muitas coisas erradas, né? Por exemplo, aquele caso do repórter aí, que a imagem fala, como se a imagem tivesse vida, né? O modo de tira foto, por que não a foto vale pra gente? Aí nesse caso aí, se for observar filmes e etc, aí é tudo, né? Porque a relação, inclusive, eles toda essa prática, tem um pouco de idolatria nos filmes, sim, de... Então, eu estou dizendo o seguinte, que no caso do Harry Potter ainda tem uma questão, calma, que a pessoa tem uma idolatria pelo filme em si. Então, nesse caso, rola uma idolatria, assim, de querer se transformar naquilo ali, né? Virar a imagem de algo que já, por si só, já é profano. Fala, Lorenzo, qual a pergunta? O que era Harry Potter? É filme, é um filme. Não tem nada a ver com... Satanás, você não sabe. Que bom que você não sabe. Mas um dia você vai saber, não vai ter como não saber, né? Eu acho também. Vamos ver. Bom, então, continua nesse processo de santificação espiritual, né? De purificação, né? Vamos dizer assim, e também de santificação, lógico. E aqui, de povos, né? O verso 3... E acontecerá que quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram, lhe dirão, não viverás porque falaste mentira em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe que o geraram, transpassarão quando profetizar. Olha que coisa isso aqui, hein? Quem acha que é um texto fácil? Levanta a mão. Difícil. Sabe o que isso aqui está dizendo? Por isso que eu pedi para prestar atenção em quantas vezes aparece falando de naquele dia. Naquele dia, eu já vou dar um spoiler. São 8 vezes. Naquele dia, está anunciando o grande dia do Senhor. Naquele dia, eu vim conversando isso com aquela hoje, no caminho aqui, ela que trouxe esse assunto aqui, no caminho para cá. Aquele dia. Sobre aquele dia, ela veio falando assim, poxa, mas nós vamos julgar e vamos condenar as pessoas que nós conhecemos. É isso aqui que está dizendo, ó. Está dizendo aqui, ó. Alguém profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram. Então não é, vamos fazer o seguinte, então, para ficar mais fácil. Eu julgo os falsos profetas da outra igreja lá. E os de lá, os bons, julgam os falsos profetas da minha igreja aqui. Não. Você vai julgar seu filho. Para você ver como é que vai ser um dia de choro. Para você ver como é que vai ser pesado. Você vai falar assim, caramba, por que eu não preguei para meu filho? Caramba, por que eu não evangelizei meu filho? Por que eu deixei chegar onde chegou e agora eu vou para o céu, mas não sei antes condenar a morte meu filho. Tá vendo? Esse é o nível de gravidade aqui que está sendo dito. E não tem para onde correr. Se alguém entender uma outra forma de interpretar aqui, para mim não tem margem, é isso. Ou então está dizendo que o pai vai matar o filho mesmo. Literalmente, que não é o caso. É pior até, né? Matar na eternidade. Muito bem, então há que se ter
também tiramos aqui algumas conclusões importantes. Há que se ter uma preocupação absurda com aquilo que se prega. Porque profetizar tem a ver com falar coisas do futuro? Tem também. Tem que ter uma preocupação absurda. Mas normalmente, quem se preocupa em ser o adivinho, ele já, de fato, já não é muito servo do Senhor mesmo, né? Mas também tem a ver com a preocupação, aliás, com a nossa pregação. Profetizar é pregar. Então, nós que pregamos, temos que ter um cuidado absurdo de ser fidedigno à palavra. Sim. O que Jesus Cristo fez para amanhã. Sim. Você vai crer em Jesus Cristo hoje não foi o que já fez para que amanhã. Não, eu quis dizer o cara que chega na igreja e fala assim: eis que te digo, amanhã se abrirá uma porta, não sei o quê. Isso que eu falei, ele tem esse espírito de adivinho, né? Não de profecia necessariamente. Mas a profecia é a pregação. E na pregação temos que ter um cuidado enorme para não pregar mentira. Porque a acusação aqui é que eles mentiram pregando. Mas dirão: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque certo homem ensinou-me a guardar o gado desde a minha mocidade. E se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele: são feridas com que fui ferido em casas dos meus amigos. Olha que doideira, né? O que isso está dizendo? Que os falsos profetas, quando estarão sendo condenados por serem falsos profetas, o que eles vão dizer? Não, nunca fui profeta, não. Não fiz nada disso, não. O que é isso? Eles vão tentar negar, não é isso que está dizendo aí? Acabou de falar, né? Que vão ser mortos porque mentiram. Mas dirão: não sou profeta, sou lavrador da terra. Enfim. Não sou pastor de ovelhas, sou de gado. Ele vai tentar se justificar. Mas que é engraçado, porque quem foi que ensinou que certo homem é esse que ensinou ele a guardar o gado? Pois é. A questão é, a acusação, qual que é a acusação aqui? Que eles estão mentindo. E como é que eles respondem? Mentindo. Literalmente mentindo. Não, nunca falei isso, não. Então é indiscutível, né? Quem foi o certo homem? Certo homem? Cadê? Onde está certo homem? Ensinou ele a guardar o gado. Estão botando a culpa em alguém, né? Estão botando a culpa aqui no próprio Jesus, né? No caso. Eu acho que sim, porque lá, quando você vai lá no Novo Testamento, Jesus fala sobre isso, né? Senhor, em teu nome, falei, expulsei demônios e preguei. A gente já teve essa você que trouxe, né? Foi na pregação que você trouxe, foi isso? Uma observação sobre isso? Enfim, eu acho que sim. Mas nesse caso aqui eu acho que não. Acho que não, porque quando você vê os falsos pastores lá, eles vão tentar jogar a culpa em Jesus. Que é um pouco do que Adão fez também, né? O que Adão falou? A mulher que tu me destes. Não, é em Deus. Não, a mulher que tu me deste. É a mulher que fez. Sim, mas... No caso, eles não tentariam culpar Jesus, no sentido de que eles tentariam falar que eles fizeram o que Jesus mandou. Teria essa culpabilização, mas seria a mesma, né? E quem foi que enganou a eles? Não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: eles vão tentar dizer que estão fazendo a obra de Cristo. Pode ser também. Pode ser. Pode ser. Sendo isso aí, então poderia ser essa questão do gado que aconteceu lá no Egito. José, né, falou para eles não falarem, né? E eles foram lá e falaram diretamente para Faraó. Mandou cuidar dos gados. Pode ser.
O que eu sei é o seguinte, eles vão dizer que não são eles. Não, não fui eu não tem nada a ver comigo, enfim, e botar a culpa em alguém, nesse certo homem. Muito bem, verso 7. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Pulei os 6? Perdão. E se alguém lhe diz... Oi? Não, acho que eu já li. Que é justamente a parte do gado aqui. Das feridas das mãos, né? São feridas feitas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Muito bem. Ferido nas mãos dele, não é que estava cuidando, fazendo, sendo profeta de nada, né? Não, foi eu que fiquei na casa da música. Na verdade, tem uma discussão aqui nesse versículo aqui, já que você está trazendo isso, que as pessoas falam que tem uma relação messiânica aqui no sentido de que os servos de Deus são participantes das feridas de Deus, de Cristo. Mas eu não consigo ver dessa forma, porque Jesus Cristo tinha suas feridas lá depois de ressurreto, né? E os outros não. Então eu acho que é só mais uma desculpa de botar a culpa em alguém, dizer que não. Dos pés, porque sempre tem esses pés, os pés do filho para o Evangelho, tem alguma coisa por aí. Mas aí, não? Então, por isso, pela falta falta de evidências além em outros textos, não trago porque não achei que deveria ser. Mas verso 7. Falando sobre isso, né? Que vai ferir o meu companheiro, o companheiro de Deus. Fere o pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Então, claramente, olha só, hein? Começa falando, então, de o grande dia do Senhor e tal, e aqui fere o pastor. Quando que o pastor é ferido? E as ovelhas se dispersam? Exatamente, né? Ele mesmo... como é que eu posso dizer? Interpretou essa profecia aqui, se referindo ao fato dele morrer e ficar sozinho, né? Os seus apóstolos, Samuel, Noé. Senta. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E aí? O que a gente entende disso aí? 2/3, onde é que tem isso na Bíblia? 2/3 serão mortos e 1/3 ficará na terra. Não tem isso lá em Apocalipse? Exatamente isso lá. Vai morrer 2/3 da terra, né? Ou 1/3. Enfim. Agora eu me esqueci. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ele dirá, Senhor, Deus meu. Então, concluindo aqui, essa purificação pelo fogo, né, a gente já discutiu isso aqui em outros momentos, tratando de definir o que isso quer dizer. Você vai ser provado pelo fogo. Não. Definir o que você construiu nessa terra e o que você construiu na vida eterna. É simples assim. Saber o que você construiu que não é eterno e o que você construiu que é eterno. Um galardão. É só isso. Nada mais. Não tem nada de... você vai ser provado e vai ser, moído para poder extrair de você o melhor. Nada a ver. Não tem nada a ver. O texto claramente diz que o que você construiu sobre prata, ouro, permanece, o que você construiu sobre palha, madeira, fica. E acabou. É o seu galardão. Mas o que temos aqui, resumindo então o capítulo 13, que a gente já leu ele todo, em primeiro lugar, uma fonte aberta de água, representando o próprio Jesus. E a consequência, a salvação e a santidade, um apelo à santificação de cada um, não é? Por fim, uma rejeição do povo, né, o julgamento do povo e a dispersão dos discípulos, anunciando o próprio Jesus, e o remanescente do pós-Jesus, que somos nós.
tá? Os remanescentes do povo de Deus, que esses sim que somos, passaremos pelo fogo, são as nossas obras. Uma associação breve aqui, rapidamente, para concluir aqui, né? Naquele dia, aparece várias vezes, nesses 2 capítulos, são 8 vezes, capítulo 12 e 13 juntos. E retrata uma série de eventos. Então, porque senão, está se falando o grande dia do Senhor. Esse grande dia do Senhor retrata uma série de eventos, não é um evento único, né? Amanhã é o grande dia. É um grande conjunto de eventos. Então, Zacarias 12, 10, que a gente leu, fala sobre um grande dia de arrependimento. No 13:1, de purificação, de salvação. No 13:2, de salvação, de juízo aos ímpios, os pecados. E a volta do Messias, no capítulo 14, vai falar também. Então, esse grande dia, no meu entendimento, retrata o livro de Apocalipse. Tá? A parte final das profecias. Tudo que está sendo descrito ali está incluído em Zacarias. Não está na ordem de Apocalipse, que Apocalipse está meio cronológico, né? Aqui não, aqui está espalhado. É um pedaço ali, outro aqui e tal. Os conceitos estão organizados, mas os eventos não. Então é isso. O grande dia, eu entendo sendo tudo isso acontecendo. É claro que tem o dia da ira, que não está sendo dito aqui em Zacarias. Isso aí a gente vai ler já quando nós chegarmos em Joel, que a gente está voltando e a gente já está chegando, daqui a pouco está chegando em Joel. Aí vai falar exatamente do dia da ira do Senhor. Vamos supor, a gente está lendo Apocalipse aqui, vai focar no dia da ira ali. Vai ter uma ênfase maior. Então Zacarias fala de tudo que... Fala. Voltar na questão da irmão, eu não acredito nessa questão de Jesus, acho que está bem errado, uma possibilidade muito grande. Compensação você tem algumas coisas que podem ter a ver com a mão. Uma é, os profetas normalmente impõem suas mãos sobre as pessoas e tudo mais, isso desde o Antigo Testamento, e os sacerdotes também mexiam os abismos, colocavam ele para todos os trabalhos manuais. No templo, né? E aqui tem outro texto, as mãos das mulheres compassivas cozeram seus próprios filhos e serviram-lhes de alimento na destruição do meu povo. Caramba, hein? Tem tudo a ver. Então, assim, eu acho. Qual que é esse aí que você leu? Lamentação de Jeremias, mas eu fiz. Tá, não, tudo bem. Lamentação de Jeremias, eu 4:10. Lamentações 4:10. Falando das mãos das mulheres que acabam compassivas, né? Que acabam matando seus próprios filhos. Eu acho que tem nada a ver com isso. A gente pode... Aquele negócio, né? Todas essas respostas que essas pessoas dão no dia do juízo, eu acredito que nós conseguiríamos interpretar se nos dedicássemos ali. Eu acredito, porque são coisas que são faladas para que nós possamos identificar. Então talvez eu não tenha estudado o suficiente ainda, não tenha tido discernimento ainda para ter essa certeza. Mas, pelos versículos que você falou, eu acho que nesse momento faz bastante sentido. Até porque o texto fala sobre os pais matarem seus filhos. Né? Então, pode ser. Mas vamos encerrar então, porque eu não quero dar de uma certeza ainda também. Amém?